Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores, que é um prazer inenarrável estar aqui, na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto essencial quando se pensa em língua, quando se pensa em gramática, que é fonética e fonologia. Então, bora lá! Bom, comecemos entendendo a diferença de fonética e fonologia. Quando a gente fala fonética, a gente está falando ali sobre o estudo pronto, específico, da realidade concreta de um determinado som. Então, por exemplo, por que em determinada região do Brasil o fonema R é pronunciado de tal forma e em outra região de outra forma? A realidade imediata do som. Já quando a gente fala fonologia, é o estudo dos sons enquanto sistema de comunicação, com os seus significados, com os seus correspondentes e assim por diante. Dentro dessa área, nós temos ali a compreensão de dois elementos fundamentais, que é o fonema e a letra. A partir deles é que a gente vai montar ali o nosso estudo acerca da fonética. Bom, o que é o fonema? Fonema vai ser a realidade acústica da palavra, mas eu não estou falando o som da palavra todo, as partes, as partículas sonoras que montam cada uma das palavras que a gente conhece, menor unidade sonora, tanto que muitas vezes um fonema só não faz sentido nenhum sozinho. Ele precisa ser acompanhado de um arranjo, na maior parte das vezes, para poder ter sentido, para poder ter significado. A letra, por sua vez, é a realidade visual desse som. Então, é a representação ali, gráfica do som que eu ouço. Só toma cuidado. Muitas pessoas acham que, bom, se eu falo assim, eu escrevo assim. E não necessariamente é uma correspondência perfeita entre fonema e letra, né? E tem alguns casos que dá certo, mas não necessariamente todos. Por exemplo, olha aqui, eu coloquei para vocês a palavra anexo. Se eu for contar, anexo, eu tenho 5 letras. Só que agora se concentra no som da palavra anexo. Quer dizer, apesar de eu ter 5 letras, eu tenho 6 sons diferentes, anexo. Inclusive, aqui, para explicar esses sons, eu usei um alfabeto ali, uma escrita um pouco diferente, né? Chama-se alfabeto fonético, é um alfabeto internacional, ia falar universal, internacional, que é usado para a gente escrever como se fala, né, determinada palavra. Tanto que se você tiver aí na tua casa um dicionário de português e inglês, português e espanhol, pega lá a palavra estrangeira e dá uma olhadinha se logo depois dela não tem uma escrita assim, Basicamente é como se fala. Se é anexo, anexar e assim por diante. Ele tem lá a transcrição bem certinha, fonética, tá? Bom, entendida a diferença entre fonema e letra, agora a gente vem para a classificação. O que os fonemas podem ser? Basicamente são 3 tipos de fonemas: vocálicos, semivocálicos e consonantais. Mas para explicar isso tudo, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Quando a gente começa a ler lá na escola, a gente aprende o alfabeto, certo? E aí a prof nos diz que o alfabeto é dividido em 2 grupos: vogais, A, E, I, O, U, e as consoantes, que é o resto. Você já parou para pensar qual é a diferença entre vogais e consoantes? Basicamente, a diferença tá no fato de que os sons vocálicos, ou as vogais, elas são sons que a gente solta ar, que a gente expira. Então, repara aí, fala comigo. A, E, I, O, U, soltei ar, soltei. Agora, as consoantes ou fonemas consonantais são obstruções de ar. Você não solta ar nenhum para falar. Então você fala k, b, p, v, né? Tanto que na língua portuguesa não existe palavra nenhuma só de consoante. Porque você não pode falar p, k, t. Você fala a, ba, k, t.
Você precisa da junção de um som que solte o ar e uma obstrução para a gente poder ter a formação dessas palavras. Então é por isso que a gente tem os fonemas vocálicos e consonantais. Mas que história é essa de semivocálicos? Bom, acontece que tem algumas palavras, toda palavra é formada por sílabas, certo? Um conjunto ali de fonemas e de letras. Tem algumas palavras que numa sílaba tem mais de uma vogal. E aí você não pode ter duas vogais fortes na mesma sílaba. Então, se você é o caso de você ter duas vogais, uma delas com certeza vai ser chamada de semivogal, porque ela é pronunciada de um jeito um pouquinho mais fraco do que a restante. Pensa, por exemplo, na palavra água. Você tem água. No guá, você tem G-U-A, certo? Você não fala agua, você fala água. A força tá no A. Então o A vira uma vogal e o U uma semivogal. Isso acontece também, o I e o U são as únicas possibilidades de semivogal, porque quando a gente pronuncia observando as 5 vogais, elas são as duas que você precisa de mais força para pronunciar. Quer ver? Ó, faz um teste. Coloca o dedo aqui na tua garganta e vai repetindo comigo, ó, repara. Ah, sai fácil, tá vendo? Não faço força nenhuma para falar. Susi. Ó. Agora experimenta falar aí I e U. Ó. I, U. Repara que a gente tem que fazer mais força para poder pronunciar esses sons. I e U, exigindo mais força, eles acabam sendo pronunciados de forma mais fraca, né? De forma átona. Então, por isso também que eles podem ser semivocálicos, tá? Mas se o I ou o U estiverem sozinhos numa sílaba, vão ser vocálicos. A gente já fala mais disso. E consonantal todo o resto do alfabeto. Bom, agora a gente vai para a próxima parte, que é encontros vocálicos. Ou seja, numa palavra, pode ser que eu tenha duas vogais ou mais do que duas numa mesma sílaba. E para isso tem nome, né? A gente tem três principais possibilidades. A primeira é a de ditongo. E todo professor de língua portuguesa faz a mesma piada do ditongo, né? O que é ditongo? Reunião de dois tongos. Nada a ver, nada a ver. Ditongo, basicamente, é a junção de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba. Então, por exemplo, a palavra leite. Ó, leite. Lei, você tem duas vogais na mesma sílaba. Os ditongos, eles podem ser crescentes, ou seja, quando você começa com uma semivogal e termina com a vogal, que é mais forte. Pensa na palavra história. História. O que é mais forte? Você fala historia ou você fala história? O A é mais forte, ele é uma vogal. O I que é uma semivogal. Então eu começo fraco e termino forte. Por isso o nome crescente, história. Agora, decrescente é quando na mesma sílaba eu tenho uma vogal e uma semivogal, começo com um som forte e termino com um som fraco. Pensa na palavra pai. Pai. Ó, o A é mais forte e o I é mais fraco. Não vale quando chama a distância e fala paiê! Porque aí você tá falando paiê, é outra coisa. Pensa só no pai. Pai. O A é mais forte, o I é mais fraco. Por isso um ditongo decrescente. A gente ainda tem os ditongos orais, então aqueles que ficam restritos mesmo à produção do som no aparelho fonador aqui bocal, ó, mal. Enquanto que tem alguns ditongos que eles ainda têm uma formação nasal, por exemplo, pão, ó, pão. Você tem um ditongo com um som mais nasalizado, que vem por causa desse tio aqui bem forte, certo? Então, ditongos podem ser crescente, decrescente, oral ou nasal. Além do ditongo, a gente também tem o tritongo. Sem piada, vai. Tritongo vai ser uma semivogal com uma vogal e mais uma semivogal, tudo na mesma sílaba. Peguei, por exemplo, a palavra Paraguai. Ó, Paraguai. Repara que o U é fraco, o A é forte e o I é fraco de novo. Porque, ó, semivogal, vogal e semivogal de novo. Paraguai. Reparou? Então, a gente chama isso de tritongo. E, além disso, a gente tem os hiatos.
Bom, se você pegar no dicionário o significado da palavra hiato, é uma espécie de lacuna, de espaço, de separação. O hiato é quando eu tenho duas vogais seguidas, mas elas não estão na mesma sílaba, é cada uma em sílaba diferente. E isso acontece provavelmente porque as duas devem ser pronunciadas fortemente. Então, por exemplo, pensa na palavra rainha. A separação silábica é ra, i, nha. Se fosse, ao invés de um hiato, em que o i tá sozinho aqui, ó. Se fosse, ao invés do hiato, um ditongo, eu teria que falar ranha. A rainha da Inglaterra. Você não fala ranha, você fala rainha. Para essa vogal ser forte, não se tornar uma semivogal, esse i, você tem que deixar ele separado, isolado, numa sílaba só. Faz sentido isso? Mesma coisa com a palavra saúde, ó. Sa-u-de. Esse U tá separado em uma sílaba só, porque se ele estivesse junto com o sa, você ia falar o quê? O sistema de saúde. Saúde pública. Você não fala saúde, você fala saúde. Esse U só vai ter força se ficar sozinho numa sílaba. E além disso, além dos encontros vocálicos, a gente tem encontros consonantais. Encontro consonantal, ele é mais simples, porque é a sequência de consoantes, 2 ou 3 consoantes, que podem estar na mesma sílaba ou não. Pensa, por exemplo, na palavra alho. LH ali, ó, um encontro consonantal. A gente tem alguns nomes para esses encontros consonantais. O primeiro nome é dígrafo. Esses daqui são fáceis. Vai pela lógica do nome. Di é 2. Grafo é letra. Então é quando eu tenho duas letras formando um som só. Pensa na palavra cachorro. Eu tenho 2 dígrafos aqui, ó. O xô, cachorro, que é o som de um som, é um fonema só, que é o X. E o ro, que apesar de ser 2 R's, tem som de um R só. Você não fala ro, cachorro. Então eu tenho 2 dígrafos na mesma palavra. Além do dígrafo, eu tenho dífono. Di, 2. Fono, som. Então eu tenho uma letra formando 2 sons. Pensa, por exemplo, na palavra tóxico. Ó, esse X de novo aqui, ó. Esse kiss. Né? Então, tóxico, anexo, sexo. Você tem esse som de X na língua portuguesa, sempre remetendo a 2 fonemas, o cas, cas. Faz sentido isso? E além disso, pra gente finalizar nossa conversa, nós temos ainda os alofones. O que é alofone ou alofonia? Basicamente, gente, é quando nós temos pronúncias de fonemas de forma diversificada. E isso não significa que seja errado ou deve ser feito assim, não. É uma característica da fonética. Tem certos fonemas que são pronunciados diferentes. Por exemplo, pensa na palavra colar. Ó, já denunciei, né? Colar. Tem determinados lugares que as pessoas falam colar. A língua bem lá em cima, a gente chama esse movimento de retroflexo. Mas em outros lugares falam colar. E daí aqui, ó, o R é chamado de glotal. E tem outros lugares ainda que vão falar colar, que é o som de tepe. É a língua batendo na boca, assim, colar. Colar, colar, colar. São 3 formas diferentes, alofonia, de pronunciar a mesma palavra. Isso não significa que seja errado. Fez sentido para vocês? Bom, escreve aqui nos comentários caso tenha tido alguma dúvida, teve uma ideia, lembrou de outra coisa, enfim. Também não esquece de se inscrever no canal, de curtir essa aula, compartilhar com os amigos, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Por hoje é isso, ó. Um grande beijo para vocês e tchauzinho!